Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de dia, para quem é de tarde, para quem é da noite. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, é uma edição especial, porque a minha fonte queimou. E a minha fonte é uma CADA PS1502DD. É uma fonte tipo Yashun 1502DD, né? A mesma coisa. E eu achei aqui na internet o esquema e eu vou falar um pouquinho aqui do esquema dela e já vou aproveitar para dar uma prévia da live que eu vou fazer sobre leitura de esquemas. Né? Eu quero fazer uma live não muito demorada, 1 hora, 2 horas, porque é um tema que é longo. São muitos componentes, né, para se conhecer, mas eu vou falar dos básicos. E aqui eu já vou começar hoje dando uma préviazinha com o esquema da fonte, que eu estou estudando o esquema antes de abrir para ver como que ela funciona. Né? Essa fonte é uma fonte bem padrão, bem simples. Então vamos ver o esquema dela aqui. Né? Eu aqui já identifiquei os circuitos aqui. Só um bloco do circuito, um estágio dele aqui que eu não identifiquei, que é esse estágio aqui. Tá certo? Ele não me faz sentido algum. Ele está aqui e eu não sei por que ele está aqui. Certo? Ele me é estranho, sabe? Mas o seguinte, vamos ver aqui. Vamos começar pelo transformador. Ele é um transformador com 3 enrolamentos. Tá? Então tem o primário, o secundário com um enrolamento, o secundário com um terceiro enrolamento. Certo? Esse primeiro enrolamento aqui alimenta o multímetro e o amperímetro que tem. É um multímetro e um amperímetro padrão, não tem o circuito dele aqui, nem é preciso. E ele é alimentado com 9 volts. Então tem a fase 1, center tap, e a fase 2. A fase 2 não é utilizada, tá vendo? Não é utilizada. Ok? E aqui, no terceiro enrolamento, nós temos a alimentação do circuito como um todo. Ok? Então aqui nós temos uma ponte retificadora composta pela KBB 210, tá certo? Aqui eu não sei se eles são 4 diodos KBB 210, vamos ver aqui esse diodo na internet. É uma ponte retificadora, um componente só, não é vários diodos não. Não são 4 diodos não, é uma ponte retificadora completa, é uma ponte retificadora de 50.000 volts por 2 amperes. Ok? Eu vou colocar isso tudo depois, tanto o esquema, os datasheets dos componentes, no Google Drive, e compartilho no vídeo. Tá? Então aqui nós temos uma ponte retificadora que retifica o sinal. Esse sinal vem parte para esse circuito aqui que eu não sei o que ele faz. Não sei. Uma coisa interessante. Não, mas tem um resistor de um ohm aqui.
ele é referência para o LM723. Mas vamos lá. E nós temos aqui um circuito aqui de potencialização da tensão do LM723. O 723 é um regulador de tensão. Então, para ele conseguir lidar com a amperagem, com a corrente de alimentação aqui desse circuito, ele usa essa composição aqui, que não é um Darlington, parece, mas não é, tá? Porque um é PNP, o outro é NPN, né? Parece ser um Darlington, mas não é. E o que mais que nós temos aqui? Nós temos aqui o circuito da seleção de tensões, né? Eu estou ouvindo tanta gente falar voltagem e corrente e amperagem que eu já estou agora nessa onda também. Mas é corrente e tensão, né? Não se fala... em inglês é voltagem, né? Amperagem em inglês, mas em português é tensão e corrente. Então aqui nós temos um circuito que tem uma chave seletora, essa SA1, é uma chave seletora de 2 estágios, que vai trocando o conjunto de resistores para fazer a seleção entre 1,5 volts, 3,6, 4,8, 6 volts, 7 volts. Então está aqui os resistores R10, R12, R13, R14 e R18, ligados a trimpotes, não são potenciômetros, não, são trimpotes, tá? Pode ver que o símbolozinho dele é diferente de um potenciômetro. Aqui como é que está representado o potenciômetro. É com uma setinha, né? Varia a representação, mas aqui dá para ver que é um potenciômetro aqui, né? E é engraçado que nesse circuito de cá, nesse estágio, tem um potenciômetro aqui, mas lá eu desconfio que seja um trimpote, tá? Porque esses dois potenciômetros aqui, quando está selecionado de 0 a 15 volts, um faz a regulagem da tensão bruta, né, de 0 a 15, e o R2 faz a tensão mais fina, né, faz a tensão fina, ok? Ou vice-versa. Agora aqui eu não sei, né? Eu acho que é um Kali faz a tensão fina aqui, né? Ok? Então essa tensão ela volta aqui, ó, como referência para o CI, para o 723. Ele vem aqui na entrada do inversor, que é um espelho de corrente aqui. É um espelho de corrente? Não, não é não. É quase um operacionalzinho. Como se fosse a entrada de um operacional. É a entrada não inversora e entrada inversora. É um operacionalzinho. Ele não está com o circuito completo desenhado aqui não, mas são tensões de referência aqui que ele usa para poder calibrar a tensão através do pino, desse pino 11 aqui, que ele não dá um nome para ele. É um circuitinho bem interessante. E faltou esse estágio aqui para definir o que exatamente ele faz. Depois, aqui em cima, ele tem aqui um resistor de 0,1 ohm, que ele mede a corrente que passa por esse circuito aqui, que é a saída da fonte. Tá ok? Aqui, ó, ele liga no comum e liga no mais I. O mais I
é a corrente, né? Ele mede a corrente aqui de saída. Então ele mede a corrente que passa sobre esse resistor aqui. Ok? E o mais U, né, que mede a tensão, ele vem cá no saída negativa, na saída negativa da fonte. Então fica o menos U no negativo, no terra, e o comum no positivo. Então o básico é isso. Eu desconfio, pelos vídeos até que eu vi, que é bem provável que o 2N355 esteja em curto. Que ele estando em curto, vai dar os 30 volts, que vai ser a saída aqui direta da ponte retificadora. Tem um capacitor de filtro aqui, ó, né? Um capacitor de filtro. E esse transistor 2N355 em curto, que parece, pelo que eu vi, ele é o que mais causa problema, né? Um dos vídeos que eu assisti sugeriu que o problema poderia ser no R16, que é um resistor de 3.3K. Mas esse resistor, ele não trabalha sob estresse, não teria por que ele queimar. Se ele queimar, ele pode levar junto o de 12K, né? Que é a que está ligada aqui no Vout aqui, ó, na saída de tensão. Né? Se ele queimar aqui, o que faz queimar poderia queimar o de 12K. É mais provável, porque ele está aqui, ó, ligando com terra com esse de 10K. Acho difícil ser isso, né? Que aqui forma um divisor de tensão para compor o circuito de referência aqui da tensão, para ele regular aqui nessa saidinha, né? Esse pino aqui 13 sugere que o nome seja comparador, né? E ele vem desse estágio que eu ainda não entendi o que ele faz. Então, por enquanto, gente, é isso aqui. Eu vou cortar o vídeo e vou já pular lá para desmontar a fonte, para mostrar a fonte por dentro, para a gente ver como que ela tá. Para a gente ver se visualmente a gente identifica o R16, se ele pode estar danificado. Ah, tem o R8 também que pode queimar, que se esses transistores aqui entrar em curto, pode haver uma corrente muito alta aqui, ó, no R8, né? Porque ele pode vir aqui ou pelo Q3 aqui, que é o BD140, tá? Que é um PNP, setinha para dentro, né? É um PNP. Ou o 2N3055, que também pode estar em curto. Se o coletor, né, coletor, emissor e base, se o coletor entrar em curto com a base, né, ele vai ter uma corrente aqui que ele pode danificar, né, o R8 aqui. Ele poderia danificar até o BD140, né, mas eu não vi nenhum vídeo falando que o BD140 queima. É difícil ele queimar, né? Porque se o 2N355 entrar em curto, é a mesma coisa que o emissor e o coletor do BD140 está interconectado, né? Então não faria muito sentido aqui ele queimar o BD140, né? É uma coisa aqui que a gente fez. Mas por que o 330 aqui queima? Né? O 330 aqui ele pode queimar. Também aqui não dá para dizer por que não. Porque a corrente de base aqui é muito baixa, né? Ele forma um divisor de tensão aqui, para polarizar o BD140, né? E sai aqui desse pino 11, que é o controlador do circuito de controle de tensão. Não tem por que ter uma corrente muito alta aqui no R8, não.
Mas vamos ver, eu vou de qualquer forma, como é um circuito que trabalha em conjunto, eu vou testar o 255 de imediato e o BD140. Então tá ok, né, gente? Então vamos lá para desmontar a fonte. Então, pessoal, eu já abri a fonte. Eu fiz uma gravação abrindo, a gravação sumiu. Não sei o que aconteceu com o celular. Mas aí nós vamos agora ter que tirar aqui para testar o transistor, né? O 255 está aqui, já é um velhinho, né? Nossa ponte retificadora, o resistor de 1 ohm e o 735, né? Deixa eu ver. LM735, se não me engano. Eu vou desmontar ela daqui, porque eu estou pensando em trocar esse potenciômetro aqui, que ele quebrou, né? E eu pus um prego aqui, que ele é de plástico. Eu pus um prego para fazer o ajuste. Ele funciona bem dessa forma. Talvez eu nem mexa nisso aqui não. Só mexer mesmo na questão aqui do circuito. Os trimpotes que regula para cada posição da chave, né? Ele tem uma configuração aqui de ajuste fino de tensão. Aquele circuito que eu não estava sabendo o que era aquela seção, né, do circuito, é o controle de corrente. Era o controle de corrente. Que eu não estava lembrando, não estava conseguindo definir ele, né? Ele controla a corrente do circuito. Então, quando a corrente passa de um certo limite, ele aciona o circuito de segurança do LM. Gente, não dá para ler aqui. Já fugiu o nome do rapaz. LM723. LM723. Né? É isso aí. Por enquanto é só isso. Continuando aqui, então vamos testar esse transistor aqui da saída dele, que é o 23055. Apesar dele estar bem velhinho, vamos ver se ele está bom. Eu poderia já trocar, mas dificilmente eu vou achar um original. Dificilmente eu vou achar um original. Algumas fontes vêm com um jumperzinho que era só tirar. Mas essa aqui não veio, que essa aqui é das mais baratas mesmo. Então aqui na base é um NPN, né? Ok, ok, conduziu, né? Então aqui da base para o emissor, conduziu, da base para o coletor, conduziu, né? Ok. Então a gente testa como se fosse dois diodos, né? Vamos ver aqui no inverso. Não conduz, não conduz. Então não é a saída 255 que está em curto. Poderia ter sido ele, né?
mas não é. Deixa eu colocar um pouquinho de fluxo aqui. Só para essa solda não ficar uma solda fria. Pronto. Eu vou tirar esse BD aqui, vou testar o BD. Só que eu tenho que tirar ele do circuito, que é melhor. Para tirar ele do circuito, eu vou ter que desmontar ela aqui. Os fios são muito curtos. Isso aqui é uma solda fria, não. Essas soldas estão muito ruins. Então é esse aqui. Cadê meu sugador de solda? Cadê o sugador de solda? Onde que eu coloquei ele? Não tá aqui. Não tá aqui. Eu sei que eu tenho um aqui dentro. Essa solda tá toda embolada, que o tubinho caiu. Não sei se o vídeo tá pegando aqui direito. Esse sugador não é muito bom, não. Eu tô precisando dar uma geral aqui nas ferramentas. Porque minhas ferramentas estão muito antigas.
esse transistor aqui, desse jeito ele já era. Esquentando demais ele. Também com o ferro de solda nessa temperatura, tu tá querendo queimar mesmo os componentes, né? BD 140. Ver o datasheet dele aqui. Aqui o emissor e o coletor. Emissor, coletor e base. Emissor, coletor e base. Um PNP. Emissor, coletor e base. Tá ok. Não está em curto. Então o problema dessa fonte está em algum outro lugar. Perdi o testador de HFE do transistor. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, tá aqui, ó. Perdi não, tá aqui. PNP. O problema é que esse
Esse suportezinho aqui não dá para encaixar. Não dá para encaixar aqui não. Isso aqui é para transistor pequeno. Emissor, coletor e base. Ok. Vamos testar várias vezes para a gente ter total certeza. Ok. Coletor e emissor não está conduzindo. Ok. Polarizado reversamente também não está conduzindo. Então o BD também está ok. Então o nosso problema está em outro lugar, né? Eita, danado. Fica um monte de fio na frente. Agora ficou melhor, né? Cadê meu bolo de solda? Isso aqui não é um fio de solda, é um bolo de solda.
está muito alta essa temperatura. Posso baixar para 260 aqui. Bem que nessas trilhas muito largas, 260 fica difícil. Deixa eu tirar essa solda velha daqui, que é uma solda ordinária essa solda. E agora ficou baixo demais. Só pôr um pouco de fluxo aqui só para essa solda ficar mais brilhante, né, com um acabamento melhor. Vou ter que aumentar porque a trilha é muito larga. Cadê o fio vermelho que soltou? É muita paciência. Mexer com eletrônica tem que ter paciência. E tem que gostar de queimar os dedos, porque às vezes a gente queima os dedos. Né? Ficou feio demais essa solda, mas vai ficar feio assim mesmo. Não dá pra ficar tão feio, né? A gente tem que ter um carinhozinho com as coisas.
O BD não era, pelo menos não era, né? Pode ser que agora ele é, porque esquentei tanto. O R26, que seria a sugestão, ele está escondido atrás dessa chave. Não dá para testar ele. Seria uma opção, né? R26, 300 ohms. Escala de 2K. Que com a de 200 não dá. Não acredito que é ele. E não é que o negócio tá... Pode estar queimado mesmo? Ah, não acredito que é ele. Não, né? É 3K3. 3K3. Deixa eu ver o esquema aqui, R6. R6. Cadê? Tá aqui embaixo. Não, R6, R16. Não, R16 é 3K3 mesmo. E o R6, na verdade, é o R8, que é 330 ohms. O R8. O R8 está onde? O R6. Quem que é o R6? Estágio de controle de corrente. Vai, R16 está aqui 3K3. Onde que está o R6? Eu não estou achando. R3, R1, R9, R8, R7. R5, R4. Ah, R6, 510, ele mesmo. Mas o R6 está no estágio de corrente, controle de corrente. Aquele circuito que eu não sabia, aquele estágio que eu não consegui identificar é o estágio de controle de corrente. Esse aqui é 510, verde, marrom e preto. Essa minha escala, por favor. Isso certinho, tá certo, 510. Então não é ele também. Gente, quem que pode ser nesse negócio? Só se for o nosso LM aqui, né, que não está mais funcionando.
está saindo uma tensão elevadíssima. Escala de 200 volts entre o emissor tem que dar atenção dele. Por que não está dando? Porque ele desligou. Mas pifou de vez. Ué, como é que esse negócio me desconectou sozinho? Ué. Um pouquinho. Vinte e três volts. Está dando 25 volts de saída. Esse multímetro dele aqui não está muito certo não. Vinte e quatro volts de saída, ele está falando que está dando 28 e era para dar 15. O problema está nesse estágio de regulação aqui. Agora será que esse LM pifou? Agora esse resistor está esquentando demais. Chegou a derreter o fio que encostou nele ali. Vamos parar por aqui. Eu vou ter que dar uma estudada nesse circuito mais para ver, porque os transistores estão ok. Tanto o 2N355 como o PD140. Agora, o problema pode ser R8 e R7. Deixa eu só tentar mais uma vez aqui. Difícil esses resistores estar queimando. Gente, o vídeo cortou. Eu tirei o Q1 e o Q2 do controle de corrente, do circuito de controle de corrente, e eles estão ok. Também não são eles. Então agora só me restou ser o LM726, que seria o chip regulador de tensão, né? Então eu não vou filmar aqui não, porque vai dar um trabalho danado para tirar ele aqui, que o D-solda não está puxando essa solda dessa solda aqui, que ela é muito ruim essa solda. Então eu não vou filmar não, porque vai ser um processo demorado. Tirar
soldinha aqui desse chip. Aí, e também não adianta, tem que tirar e pôr outro. Eu vou ter que comprar um LM723 para pôr aqui no lugar. Ok? Então não adianta também, eu não tenho aqui, eu vou esperar. Tá certo? Pessoal, eu parei a manutenção da fonte pelo seguinte motivo. Eu já testei os transistores, já testei os transistores 23055, BD140, o S8050, que são daquele circuito que eu tinha falado que eu não tinha identificado a função do circuito. Eu agora, depois que eu fui analisando a fonte, o que tinha em torno dele, eu entendi. Ele é o regulador de corrente. É aqui que faz a regulagem da corrente da fonte. Né? Ele está ligado aqui nesse pino comp, nesse comparador aqui, e liga cá na saída da ponte retificadora. Sinceramente, eu acho muito interessante, né? É uma forma bem diferenciada de fazer o controle de corrente. Por isso que eu falei, gente, o que é esse circuito aqui? Não dá para me entender o que é. E depois vendo a questão do potenciômetro, a função do potenciômetro aqui, né, a presença desse resistor de 1 ohm. Então é aqui que ele faz a análise da corrente que está transitando pelo circuito e faz a regulagem do limite de corrente. Quando ultrapassa esse limite, ele trava o fornecimento de tensão, ele corta, melhor dizendo, né, o fornecimento de tensão. Como eu não consegui achar nenhum componente defeituoso dentro dos que eram possíveis, né, o R16, o Q4 255, o Q3 BD140, testei o Q2 e o Q1, né, o S8050, S8050, e nenhum deles apresentou problema, com exceção do excesso de aquecimento do 1N4148. Ele está esquentando muito, mas o motivo dele estar esquentando muito é a presença de algum curto nesse circuito aqui. Então eu acredito que o curto possa estar aqui dentro do LM723, né? Ele pode ter fechado o curto aqui nesses transistores de saída dele aqui, né? Ele liga aqui nessa base desse transistorzinho, ele pode ter danificado essa saída dele aqui e está provocando uma alta corrente em cima do 4148. Então, antes que queime o 4148 e eu vou ficar nessa dúvida, porque aí eu vou trocar esse N4148, ele vai queimar de novo, eu vou trocar o LM723. Então eu já pedi no meu fornecedor, assim que chegar eu volto a fazer o vídeo novamente, tá ok? Então, quem tiver alguma dúvida, quiser postar, principalmente na questão da leitura de esquemático, pode postar dúvida aí que eu vou esclarecer. Eu pretendo fazer um vídeo falando dos esquemáticos, só que para falar de esquemático tem que falar de simbologia, e eu estou com esse problema, eu não tenho ainda slides sobre cada componente, isso vai me tomar muito tempo para fazer, então eu tenho que fazer uma hora que eu esteja com tempo suficiente, tá? Mas eu quero fazer um vídeo sobre leitura de esquemático para poder atender essa demanda aí, que eu já vi que tem várias pessoas com essa dúvida. Nos grupos tem gente querendo aprender, né? Então, para fazer isso, é necessário que eu tenha slides com cada componente, o que é um diodo, o que é um transistor, assim, o que é não, o símbolo, né, de um diodo, o símbolo de um transistor, o símbolo de um resistor. Existem duas formas de simbolizar o resistor, né? Tem a forma americana, tem a forma inglesa, né? Europeia, na verdade, de representar o resistor, né? O símbolo do capacitor. Esses são os mais básicos, mas existem outros, né? Como labels, terra. Aqui o terra está representado como um tracinho, tem outros que são vários tracinhos, o LED, né? A representação de um LED. Por que esse LED aqui tem dois diodinhos aqui dentro e um círculo, né, entre eles, que é um LED bicolor?
o potenciômetro, o trim-pot, né? A gente pode ver a diferença aqui, ó, a representação do potenciômetro e do trim-pot. Existem três formas, né, de representar resistor. Na verdade, três formas de representar potenciômetros. Três não, né? Quatro, porque você tem com a setinha sobre o corpo e a setinha transpassando o corpo, né? Da mesma forma o trim-pot, você tem ele aqui sobreposto aqui, né? E tem ele atravessando com um tracinho cortando, né? Então há bastante diferença. A questão do CI, né? Os CI são representados dessa forma. Existe uma segunda forma que eu não vou entrar muito em detalhes agora, mas existe uma segunda forma de representação de circuito integrado, o transformador, o indutor. Então, assim, são muitos símbolos, são em torno de pelo menos 100 símbolos que é necessário se conhecer para fazer uma leitura de um esquemático, tá? Então, continue acompanhando o canal. Assim que o material chegar, eu vou continuar os testes com a fonte. Talvez eu tenha que comprar outra fonte, porque não vai ter como eu esperar, né? Essa aqui eu consegui consertar essa daqui. Então eu vou comprar uma mais nova e deixar ela já de uso e deixar essa de reserva, né? Ou então até mesmo quando eu precisar de duas alimentações, eu uso duas fontes, né? Dá para fazer uma simetria também, né? Entre uma fonte e outra, né? Tem como fazer, eu posso até fazer um vídeo sobre isso, como pegar duas fontes e transformar numa fonte simétrica, né? Então, a gente continua, tá ok? Então, obrigado por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Não deixe de se inscrever e curtir o vídeo para a gente ajudar o canal aí, né? Obrigado, até logo.